Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa 13ª aula do curso de Filosofia Medieval. Nós estamos falando da Alta Escolástica e já na aula passada, 12ª, falamos de Tomás de Aquino. Nós vamos dar hoje continuidade ao pensamento filosófico de Tomás de Aquino. O primeiro ponto que nós vamos tratar na aula de hoje é sobre a essência e as intenções lógicas e o problema dos universais. Nós estamos seguindo um pouco o fio condutor da obra ou do opúsculo juvenil de Tomás, De Ente et Essentia, do ente e da essência. Nós falamos sobre o significado de ente, também sobre o significado de essência, e falamos sobre a essência nas substâncias compostas. Como nas substâncias compostas a essência não é somente a forma, não é somente a matéria, não é sequer a relação da matéria com a forma, mas é a própria composição una, substancial de matéria e forma. Tomás de Aquino, depois de tratar disso, ele trata sobre o problema da essência e das intenções lógicas e fala um pouquinho sobre o problema dos universais. Este é o ponto de partida da nossa aula de hoje. Como fica a essência em relação às intenções lógicas, isto é, gênero, espécie, diferença? No capítulo 3, Tomás se propõe analisar também como ente e essência se relacionam com as intenções lógicas, isto é, com os conceitos de gênero, espécie e diferença, os chamados universais. Aristóteles falou de uma substância primeira, o ente na sua singularidade, como um este aqui, e de uma substância segunda, o ente na sua universalidade, como o gênero e a espécie. O problema sobre o estatuto dos entes, denominados de substância segunda, os universais, foi chamado na história da filosofia de o problema dos universais. No modo como Tomás trata da relação da essência com o gênero e a espécie, podemos ver como ele dá uma solução a este problema, que Porfírio, comentando Aristóteles, transmitiu à história sem ele mesmo resolver. Como a essência se relaciona com os conceitos universais de gênero, espécie e diferença específica no caso das substâncias compostas? Em sentido absoluto, a essência não é nem individual nem universal. É a famosa teoria da indiferença da essência apresentada por Avicena. Tomás, nesta obra do Ente e a Essência, ele retoma esta teoria. Em sentido relativo, a essência é individuada no indivíduo. Tomás nega que as essências sejam separadas das coisas singulares, ou seja, nega a tese platônica que postula a subsistência de ideias ou essências separadas dos entes singulares no mundo das ideias, o hiperurânio. As ideias ou essências das coisas podem ter três formas de subsistir. Na mente divina, ante rem, isto é, antes da coisa, nas coisas, in re, na coisa, e depois da coisa, post rem. Tomás pressupõe a subsistência da essência na mente de Deus antes do ato criador. No âmbito do mundo criado, por sua vez, a essência existe propriamente individuada no indivíduo. Depois, a essência é abstraída pelo intelecto. O intelecto produz o universal. No conceito universal, a essência apresenta-se universalizada, ou seja, ela é um predicado que enuncia um atributo de muitos indivíduos. A abstração separa mentalmente o que está unido realmente no ente singular. A essência e a existência, o inteligível e o sensível, a forma e a matéria. O universal recolhe o momento essencial, inteligível, formal da coisa. Depois,
Comparando indivíduos entre si, o intelecto apreende certa semelhança formal, essencial, típica, estrutural entre os indivíduos. Esta semelhança, que expressa a essência de vários indivíduos, a semelhança formal estrutural, é a espécie. Quando comparamos, por sua vez, a semelhança entre as espécies e apreendemos algo de comum entre várias espécies, então produzimos o conceito de gênero. Tomás diz que os universais expressam a essência, mas de maneira indistinta. Na espécie, ficam indistintas as notas individuais e individuantes do ente singular. No gênero, fica indistinto e implícito aquilo que é peculiar de cada espécie, o específico. Em resumo, os universais expressam a essência das substâncias compostas de maneira abstrata e indistinta. A espécie enuncia a essência, abstraindo das notas individuais. O gênero enuncia a essência, abstraindo das notas específicas do ente. Contudo, neste caso, a essência é tomada em sentido relativo ao ente e de maneira abstrata. É desta forma que a essência subsiste não na coisa, o ente real, mas na alma, isto é, no intelecto. O conceito universal, porém, não é uma mera ficção do intelecto, como afirmava o nominalismo, mas é uma produção do intelecto que tem fundamento nas semelhanças reais entre as coisas reais. Cum fundamento in re, dizem em latim. Vamos agora voltar ao concreto. Vamos falar da posição do homem na ordem dos entes, sua unidade substancial e a imortalidade da alma, para logo em seguida retomar o ente e a essência sobre as substâncias separadas. O mundo, criado por pura bondade ou gratuidade, livremente por Deus, reflete a perfeição de Deus e o glorifica, assim pensa o teólogo Tomás de Aquino. Assim como a obra louva a arte do artista, assim também o simples existir do mundo já é um louvor a Deus. Chamaremos de criaturalidade o caráter de ser criado do ente criado, ens creatum. Criação, neste sentido, não diz apenas um ato, o ato criador de doar ser ao ente criado. Criação diz também a condição em que o ente criado é o que é, isto é, a criaturalidade da criatura. O traço fundamental dessa criaturalidade é a dependência essencial, isto é, a dependência para ser, da qual decorre a dependência física para agir. Em vez de dependência, podemos falar também de contingência. O mundo, em seu fato de ser e no seu modo de ser, é não necessário. É-o em virtude de ser obra da liberdade de Deus. Entretanto, de modo finito, o mundo reflete a perfeição de Deus. Neste sentido, tudo o que é, enquanto é bom. As formas de ser dos entes criados são perfeições. Cada ente, segundo seu modo de ser, é perfeito. E, no entanto, há uma gradação, uma escala, sim, uma hierarquia de perfeições. Com outras palavras, Deus cria entes diversos com diferentes formas, e estas em diferentes graus de perfeições. O universo é uma totalidade que tem o caráter de uma ordem hierárquica. Entretanto, a diversidade de graus de perfeição dos entes só faz aparecer a perfeição do mundo em sua totalidade. A desigualdade dos graus de perfeição, na verdade, coopera com a perfeição do todo. É como no corpo. Cada parte, com sua função própria, contribui com a perfeição do corpo. Entretanto, as partes não são igualmente capazes de oferecer sua contribuição. Algumas contribuem infimamente, outras medianamente, outras ainda sumamente. A arquitetura do universo é descrita por Tomás de Aquino na Suma contra os Gentios, livro 4, capítulo 11. Nós vamos citar agora esta passagem da Suma contra os Gentios. Abre aspas.
Deve-se, portanto, tomar como princípio desta intenção que, segundo as diversidades das naturezas, encontram-se nas coisas maneiras diversas de emanação, tanto aquilo que dela emana lhe é mais íntimo. Com efeito, os corpos inanimados ocupam um ínfimo lugar nas coisas, nas quais as emanações não se dão senão pela ação de um deles em um outro. Assim, por exemplo, do fogo é gerado fogo, enquanto um corpo estranho se altera pelo fogo e recebe a qualidade e a espécie do fogo. O próximo lugar é ocupado pelas plantas, nos corpos animados. Nelas, a emanação já procede do interior, enquanto a seiva interior da planta se converte em semente e a semente posta na terra converte-se em planta. Aqui já se vê um primeiro grau de vida, pois os viventes são seres que se movem por si mesmos para a operação. Com efeito, as coisas que possuem somente movimento externo são totalmente carentes de vida. Mas nas plantas já há um indício de vida, pois o que há nelas as move para uma forma. Não obstante, a vida das plantas é imperfeita, porque a emanação que delas procede, embora venha do interior, contudo, as emanações que lentamente lhes vêm do interior terminam totalmente no exterior. Assim é que a seiva procedente da árvore primeiro torna-se flor, depois fruto separado do córtice da árvore, mas pendente dele. Por fim, o fruto amadurecido separa-se totalmente da árvore e, caindo na terra, produz outra planta pela virtude da semente. Se, vistas estas coisas, considerar-se ainda atentamente, ver-se-á que o primeiro princípio desta emanação provém do exterior, pois a seiva do interior da árvore vem das raízes que a tiram da terra, que dá o alimento às plantas. Acima das plantas, há também um grau de vida mais elevado, na ordem da vida sensitiva, cuja emanação própria, embora inicialmente venha do exterior, termina no interior. Ademais, quanto maior for a emanação, tanto mais íntima ela se torna. Com efeito, o sensível externo introduz a sua forma nos sentidos externos, dos quais ela vai para a imaginação e, finalmente, para o tesouro da memória. No entanto, em cada parte desta emanação, o princípio e o termo pertencem a potências diversas, pois em nenhuma potência sensitiva há reflexão sobre si mesma. Por isto, este grau de vida é tanto mais elevado que o das plantas, quanto é mais intimamente possuída a operação vital. No entanto, não é ainda uma vida perfeita, porque a emanação sempre se processa de uma potência para outra. Há ainda o grau supremo e perfeito da vida, que é o da vida segundo o intelecto, pois o intelecto tem a reflexão sobre si mesmo e pode conhecer-se. Mas na vida intelectiva há diversos graus. Com efeito, o intelecto humano, embora possa conhecer-se, contudo, o primeiro início do conhecimento tira do exterior, porque não há intelecção sem os fantasmas, como se depreende do que acima foi dito. Mais perfeita ainda é a vida dos anjos, nos quais o intelecto, para se conhecer, não tem o seu ato procedente do exterior, mas por si mesmo se conhece. No entanto, a vida deles ainda não atinge a última perfeição, porque embora a intenção inteligida seja-lhes totalmente intrínseca, contudo esta intenção inteligida não se identifica com a substância deles, porque nos anjos o ser e a intelecção não se identificam, como se depreende do que acima foi dito. Finalmente, a última perfeição de vida pertence a Deus, e em Deus se identificam a intelecção e o ser, como acima foi demonstrado. E assim, necessariamente, em Deus a ideia concebida no intelecto é a própria essência divina. Fecha aspas. Então, até aqui, fizemos uma citação da Suma contra os Gentios,
no livro 4, capítulo 11. Seguimos comentando. Assim, os graus de perfeição no ser, no viver e no inteligir vão formando um crescendo, à medida em que diminui a exterioridade da emanação e cresce a interioridade da emanação. No mundo do intelecto surge a reflexão, isto é, a capacidade do intelecto conhecer-se a si mesmo, ou desta substância intelectiva, o espírito conhecer-se a si mesmo. A liberdade aparece nos graus sumos do ser, do viver, do inteligir, isto é, naqueles em que a interioridade é mais marcante, seja nos seres humanos, nos anjos e em Deus. O ser humano une os dois hemisférios do todo, o reino do espírito e o reino do corpo. Assim, in homine quodam modo sunt omnia. No homem, de certo modo, todas as coisas estão presentes. O homem é mineral com os minerais, vegetal com os vegetais, animal com os animais, racional com os espíritos racionais, isto é, os anjos. O corpo, parente das pedras, as forças vitais, torna o homem parente semelhante às plantas, as energias sensitivas, torna o homem parente dos animais e as capacidades racionais, torna o homem parente dos anjos. Contrariamente aos franciscanos, que admitem uma pluralidade de formas nas coisas, Tomás defende a unidade da forma. Cada criatura corpórea é composta de matéria-prima, isto é, matéria primeira, e formas substanciais, forma substancial. A forma substancial no homem é a alma intelectiva. A união entre a alma intelectiva e o corpo não é acidental, mas essencial. A união acidental é a que se dá entre uma substância e seus acidentes, por exemplo, calor, frio, cor, etc. A união substancial é a que se dá entre a forma e a matéria de uma substância. A matéria é potencial, isto é, ela é uma capacidade de receber uma forma. A forma é atual e atualizadora. A alma é a forma que doa ser ao corpo orgânico, isto é, determina, estrutura, informa a matéria, tornando-a um corpo orgânico, vivente, senciente, ou seja, capaz de sentir. A matéria não pode ser sem forma, mas, adverte Tomás, uma forma mais perfeita pode ser sem a matéria. Assim, o corpo não pode ser o corpo orgânico, vivente e senciente, sem a alma. Mas a alma intelectiva, que é uma forma mais perfeita que a alma vegetativa e que a alma sensitiva, pode ser o que ela é, sem o corpo que ela anima. Entretanto, a alma separada, isto é, separada do corpo, na sua condição imortal, não é completa. Por isso, ela requer a unidade substancial com o corpo de novo, o que, em termos teológicos, é a ressurreição da carne. Nos entes puramente espirituais, a forma e a individualidade coincidem, isto é, a essência da espécie como tal e como um todo se realiza inteiramente num único indivíduo. Assim, nos seres angélicos, cada espécie é um único indivíduo, ou seja, toda a essência daquela espécie está concentrada naquele único indivíduo. Mas, nos entes corpóreos, a essência da espécie se plurifica numa multiplicidade de indivíduos. O que pertence à essência da espécie humana, assim, se comunica pelo princípio formal do ser humano, que é a alma. Mas a alma se individua pela matéria assinalada, ou seja, pela matéria quantitativamente determinada. Em latim, materia quantitate signata. A pluralidade dos seres humanos só se torna possível com base nesta matéria,
A alma intelectiva humana é uma ínfima forma espiritual. Comparada com o anjo, a alma humana apresenta um grau inferior de espiritualidade. Anima enim nostra in genere intellectualium tenet ultimum locum, sicut materia prima in genere sensibilium. Com efeito, a nossa alma ocupa o último lugar no gênero das coisas intelectuais, assim como a matéria no gênero das coisas sensíveis. Na verdade, a alma humana está nos confins, entre as criaturas espirituais e as criaturas corporais. In confinio spiritualium et corporalium creaturarum. Embora esta alma tenha certa substancialidade, isto é, certa independência ou autonomia de ser, por ser uma forma mais perfeita que a forma sensitiva e que a forma vegetativa, contudo, esta substancialidade é incompleta. Ela carece da união com a corporeidade. Si enim anime naturale est corpore uniri, esse sine corpore est sibi contra naturam, et sine corporeae existens non habet sua nature perfectionem. Se, com efeito, é natural à alma o ser unida ao corpo, ser sem corpo é para si contra a natureza, e existindo sem corpo, não tem a perfeição de sua natureza. Isto é, a alma intelectiva humana, por ser uma forma mais perfeita, uma forma substancial mais perfeita, ela pode subsistir sem o corpo, mas ela não será perfeita plenamente em si mesma sem a união com a corporeidade. Entre as formas do reino corpóreo terreno, a alma humana tem uma certa excelência. As formas substanciais são as formas elementares, as formas dos elementos, isto é, o éter, do fogo, do ar, da água e da terra. Depois, as formas dos corpos mistos, isto é, dos minerais. As formas, depois, que são almas vegetativas, as formas que são almas sensitivas e as formas que são almas intelectivas. Quanto mais elevada uma forma, tanto mais ela contém em si a multiplicidade e a riqueza que as formas inferiores têm. Assim, a alma intelectiva contém em si as perfeições e as funções da alma sensitiva, da alma vegetativa e do corpo inanimado. A forma do corpo inanimado doa ao corpo o ser, e o ser tal coisa, isto é, o ser um corpo, uma substância extensa. A forma vegetativa doa o ser tal coisa, isto é, o ser corpo animado, o ser um corpo com vida. A forma sensitiva doa o ser corpo, o ser vivente e o ser senciente. A forma intelectiva doa o ser corpo, o ser vivente, o ser senciente e o ser racional. O corpóreo está contido no vegetativo, o vegetativo no sensitivo e o sensitivo no intelectivo. Assim, a alma intelectiva contém todas as virtualidades das formas inferiores. O homem é cidadão de dois reinos. Como animal, isto é, como vivente sensitivo, o homem se insere no reino do corpo. Mas como racional, o homem se insere no reino do espírito. Trata-se do reino da moralidade, isto é, da vontade e da liberdade. É neste aspecto que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vou citar Tomás de Aquino, abre aspas. Como ensino Damasceno, se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, enquanto imagem está a indicar um ser dotado de inteligência, de livre-arbítrio e de domínio sobre seus próprios atos. Por isso, depois de ter falado do exemplar, resta tratar de sua imagem, isto é, do homem, enquanto ele é princípio das próprias ações, por força do livre-arbítrio e do domínio que tem sobre elas.
Fecha aspas. Como a essência se relaciona com as substâncias separadas, inteligências, puros espíritos, anjos, com a substância divina e com os acidentes em Tomás de Aquino, toda criatura é composta de potência e ato, pois não tem o ser a partir de si, como a causa primeira, mas tem o ser a partir de outro. Mas nem toda criatura é composta de matéria e forma. No cosmo, há a dimensão do espírito, onde vigem as puras formas, e há a dimensão do corpo, onde toda forma é uma forma que informa uma matéria. Minerais, vegetais, animais e a alma racional do homem são formas que informam a matéria corpórea. Neste âmbito, a matéria assinalada pelas dimensões do espaço e pelo tempo, a matéria sinhata, é o princípio de individuação. Por isso, neste âmbito de entes, as espécies são compostas por uma diversidade e pluralidade numérica de indivíduos. O homem está no topo desta escala de entes, que são compostos de matéria e forma. No mineral, há o ser. No vegetal, o ser é viver. No animal, o ser é viver como um ente capaz de sentir. E no homem, ser é viver como ente capaz de pensar. O princípio da vida vegetal chama-se alma vegetativa, responsável pela nutrição e crescimento, por exemplo. O princípio da vida animal chama-se alma sensitiva, responsável não somente pelas funções vegetativas do corpo, mas também pelas funções sensoriais e mesmo pela memória e pela imaginação. O princípio da vida humana é a alma intelectual, que é responsável pelas funções vegetativas, sensitivas e espirituais. Para Tomás, o homem não é um composto de duas substâncias, uma substância corpórea e outra espiritual. O homem é um todo, caracterizado pela unidade substancial da alma racional e do corpo. A alma racional como princípio formal e o corpo como princípio material. Não há uma pluralidade de formas no homem, como afirmava a escola franciscana, que punha uma forma do corpo, uma forma corporeitatis, junto com uma forma da alma. Só há uma forma, que dá o ser, o viver, o sentir e o pensar ao corpo. Esta unidade substancial de uma alma essencialmente racional, que assume sobre si as funções sensitivas e vegetativas com o corpo, é o composto ou a substância humana. O corpo não é algo de acidental, pois é a partir dele que se dá a formação da individualidade desta substância, que vem a se chamar de pessoa, segundo a definição de Boécio, a pessoa sendo uma substância individuada de natureza espiritual. Dentre as funções da alma humana, há algumas que estão essencialmente relacionadas com o corpo, como as vegetativas, crescimento, nutrição, e as sensitivas, percepção sensorial, imaginação sensível, memória sensível. Mas há também uma função que transcende toda a relação com o corpo, e esta função é o pensar, o inteligir, o entender. Intelligere ou intellegere em latim. A capacidade que o pensamento tem de abstrair do sensível o inteligível e de conhecer o universal é um testemunho da transcendência em relação ao mundo corpóreo da alma humana, um testemunho da espiritualidade da alma. Pelo seu intelecto, a alma é capaz de conhecer todo o inteligível, de convergir com tudo o que é, de ser, de certa maneira, todas as coisas, como dizia Aristóteles. O homem é microcosmo, não somente por unir em si mesmo os dois hemisférios do universo, pelo fato de ser o elo que liga o espiritual e o corporal, mas ele é o microcosmo também, sobretudo, por ser capaz de, pelo intelecto, conhecer e convir com tudo o que é, pois tudo o que é, à medida que é também inteligível e verdadeiro.
Esta capacidade transcendental do intelecto torna a alma humana um espírito. Espírito é aquele ente capaz de conhecer e amar. É com o espírito e como espírito que aparece no universo a dimensão da liberdade. No homem, a liberdade, a capacidade do livre-arbítrio, do domínio de si e do poder ser princípio das próprias ações, é a imagem de Deus, que é Espírito perfeitíssimo, Criador dos espíritos e dos corpos. A matéria, diz Tomás, não subsiste sem a forma. Sem a forma, ela se corrompe, como o corpo de um cadáver. Mas, pode a forma subsistir sem a matéria? No caso das substâncias espirituais, como a alma humana e também os espíritos puros ou inteligências, a forma subsiste por si mesma, sem matéria. Tomás postula, de fato, para a alma humana a possibilidade de subsistir mesmo depois da morte, quando o corpo se corrompe, a imortalidade da alma. Entretanto, como cristão, afirma que uma alma sem corpo é um estado de exceção. A tese da unidade substancial do corpo composto humano, corpo e alma, que a um primeiro momento foi condenada e vista por muitos contemporâneos de Tomás como ameaçadora à tese da imortalidade da alma, era na verdade uma salvaguarda à fé na ressurreição da carne. O platonismo é que fala de uma imortalidade da alma. O cristianismo, porém, professa a fé na ressurreição da carne. Mas como fica a individualidade do homem na morte? Não é a matéria o princípio de individuação? Para Tomás, a obra da individualidade começa a união da alma a um corpo. Mas esta união funciona como princípio somente, não como fim da individualidade. Fim da individualidade é a pessoa como ser espiritual. A individuação é uma obra que dá forma à alma espiritual humana. Portanto, a individualidade pode subsistir mesmo na morte. Embora este estado da imortalidade da alma requeira o estado da ressurreição da carne para se cumprir os ditames da natureza composta do homem. A alma humana é, portanto, uma forma autossubsistente e, enquanto tal, é separada. Mas o homem é uma substância composta e o destino natural da alma humana é a união com o corpo. Este é o seu destino eterno e não um destino acidental, que vem por conta de uma queda no mundo sensível, como pensavam os platonismos. Vamos passar agora a um próximo tópico desta aula de hoje, em que vamos falar da essência nas substâncias separadas e da diferença real entre essência e existência nas criaturas. A alma humana, pela sua espiritualidade, pela sua imortalidade, dá testemunho da possibilidade e da realidade de substâncias separadas. Separadas, isto é, da matéria. Aristóteles falava de inteligências que moviam os céus, os corpos celestes. O neoplatonismo entendeu as inteligências como emanações do nous e como hipóstases divinas que moviam as esferas celestes. Assim também entenderam os filósofos árabes. O filósofo judeu Moisés Maimônides questionou se as inteligências moviam mesmo os céus. O cristianismo entendeu essas inteligências como seres angélicos e os dispensou da função de mover os céus e os corpos celestes. Tomás postula que estes seres sejam puras formas, isto é, formas sem matéria. São substâncias simples, se levarmos em consideração a composição de matéria e forma. Nas substâncias compostas, a forma é o que dá o ser, a matéria é o que recebe o ser. A essência é o próprio composto de matéria e forma. Nas substâncias simples, a essência é a própria substância simples, feita de forma somente. A quididade da substância simples é o próprio simples, assim como a quididade da substância composta é o próprio composto.
Como fica a individualidade destas substâncias, já que não tem matéria? Nas substâncias compostas, o princípio de individuação é a matéria. Por isso, a espécie se divide em uma pluralidade de indivíduos numericamente diversos. No caso das substâncias simples, o ser do indivíduo não é do tipo de uma unidade numérica. O indivíduo, neste caso, não é um entre outros, não é mais um da sua espécie. O indivíduo, este que se apresenta, é, neste caso, a própria espécie. O vigor e o esplendor de ser, nesta forma, é tão intenso e uno que ela não se divide e não se multiplica em vários indivíduos, mas ela constitui uma única individualidade. Por outro lado, a individuação é tão intensa que, nesta dimensão do espírito, o indivíduo realiza em si mesmo todas as possibilidades de ser de sua espécie. Indivíduo é espécie, e espécie é indivíduo no mundo do espírito. Por isso, a pessoalidade não diminui aqui, mas, ao contrário, ela cresce. Os seres simples são ainda mais pessoas do que os humanos, pois pessoa é uma substância individuada de natureza espiritual ou intelectual. Se o intelecto é na alma humana razão, nos seres simples o intelecto é uma capacidade de conhecimento também simples. No homem, o intelecto é razão, procede finitamente, abstraindo do sensível o inteligível. Procede também imediatamente, momento por momento, produzindo na mente o conceito universal, para ter mais claro a essência das coisas. O intelecto das inteligências puras, porém, não é assim. Elas veem diretamente as essências. Elas intuem o inteligível de maneira pura e imediata, pois elas mesmas são puramente inteligentes. O semelhante conhece o semelhante, segundo o antigo princípio grego. O homem conhece o inteligível partindo e por meio do sensível, por ser um ser inteligente, mas também corpóreo sensível. A inteligência pura conhece o inteligível sem precisar da mediação do sensível e sem precisar da finitude da razão, de seu caráter abstrativo e discursivo. A visão das essências é simples naqueles cuja essência também é simples. Esta visão da essência é o que se chama de intelecto. Um homem é um ente de alma intelectual, mas é o mais baixo na ordem dos seres intelectuais. No homem, o intelecto é razão, isto é, capacidade abstrativa e discursiva. A razão é a marca da finitude do intelecto humano. Não obstante, o homem, enquanto intelecto, isto é, espírito, capacidade de conhecer e de amar, à medida que se volta para o verdadeiro pelo conhecimento e para o bem pela vontade, pode galgar os diversos graus de espiritualidade dos espíritos. Isto é, pode ser angélico, querúbico, seráfico. Tomás diz que, apesar de podermos dizer que há gêneros e espécies no mundo espiritual das inteligências puras, não podemos conhecer em que consistem as diferenças específicas que os distinguem uns dos outros. Apesar disso tudo, os puros espíritos não são absolutamente simples. Sua simplicidade é relativa. Eles recebem o ser. São a partir de outro. Passam do não ser para o ser, enquanto seres criados. Passam, isto é, da potência para o ato, da possibilidade para a realidade no ato criador. Eles não são a sua essência. Eles têm a essência e a têm à medida que a recebem da causa primeira. Por isso, há neles uma diferença de forma e ser, isto é, de essência e de ato de ser. Actus essendi, aquilo que mais tarde foi chamado de existência. A quididade das inteligências é a própria inteligência. Mas o ente, neste caso, não é imediatamente a sua essência. Para ser o ente que ele é preciso que ele receba a existência, o ato de ser. A essência designa o que é,
a existência que é de alguma coisa, o fato de ser. A diferença entre essência e existência na criatura é uma tese fundamental da ontologia medieval. Muito se discutiu se essa diferença era real ou apenas mental, ou se era algo intermédio entre o real e o apenas mental. Para Tomás, a diferença entre essência e existência é real. A existência acrescenta algo que a essência por si mesma não traz, o ato de ser. Que o ato de ser seja algo de novo e independente do simples poder ser de uma essência é uma tese que coloca Tomás do lado oposto ao platonismo, onde o ser era iminentemente a essência e o existente era visto apenas como uma realização transitória e fugaz da essência. Tomás inverte a metafísica? Parece que sim. A essência só é essência enquanto pensada em relação por um existente, seja Deus ou intelecto criado, ou enquanto individuada num existente. Isto é o oposto do platonismo. Não há essência sem existência, e toda a essência é a essência do existente ou para um existente. Vamos passar agora para o próximo tópico da nossa aula de hoje, que trata da identidade de essência e existência em Deus. Chegamos então ao topo e à meta do discurso de O Ente e a Essência, Deus. O discurso deste opúsculo é de fato uma elevação da mente para Deus, percorrendo graus ascendentes de ser, das substâncias compostas às simples, das criadas à incriada, do ens ab alio ao ens a se, isto é, do ente que recebe o ser a partir de outro, ao ente que é o seu próprio ser a partir de si mesmo. Este ente a se, que é o seu próprio ser a partir de si mesmo, é simplicíssimo, pois nele não há composição de tipo algum, nem de matéria e forma, nem de potência e ato. A própria composição de essência e existência se desfaz numa unidade absolutamente simples. Uno em si mesmo, em Deus a essência e a existência constituem uma única coisa. Em Deus, a essência é ente. Em Deus, a essência é o existente e o existente é a essência. Deus não tem o ser que ele é, mas é o ser que ele é. Deus é o ato puro de ser, o real realíssimo. Deus é o ser mesmo, ipsum nesser. De modo que alguns chegaram a dizer que Deus não tem essência. Enquanto tal, Deus está fora de todo o gênero, extra homine genus. É o transcendente por excelência. Vai além de todo o dizer e pensar da criatura. Tudo o que podemos dizer dele é o que ele não é, não o que ele em si mesmo é. Sua transcendentalidade, porém, é diversa da transcendentalidade do ens communis, o ente tomado na sua máxima generalidade, anterior a toda diferenciação de gênero, espécie e indivíduo. Em Deus, a individuação é máxima. Ele é o único. Ele não é um entre outros, nem é um todo especial. Ele é simplesmente o um, e sua unidade se faz pela sua bondade. É por ser maximamente ser que Deus é maximamente bom. É por ser maximamente bom que Deus é sumamente uno. As pessoas divinas que compõem a Trindade são momentos diversos do único Deus, mas, porque elas são sumamente amadas e sumamente amantes, elas são uma unidade essencial e substancial. Resumindo, em Deus a essência é sua própria existência. Nas criaturas intelectuais, a essência é diferente da existência, e é o próprio simples. Nas criaturas corporais, a essência é diferente da existência, e é o próprio composto de matéria e forma.
Passemos agora a um outro tópico com o qual Tomás conclui o opúsculo O Ente e a Essência. Trata da essência e os acidentes. Mas como ficam os acidentes? Tudo que foi falado diz respeito às substâncias. Os acidentes fazem parte da essência das substâncias? Os acidentes têm essência? O que é acidente? Acidente é o que sobrevém ao ente, aquilo que o ente é em si mesmo, aquilo que o ente é em si mesmo. Isto é, essência, existência, substância, incluindo matéria e forma no caso das substâncias compostas. Se a substância é ente no sentido de ser em si e por si, in se e per se, o acidente é ente enquanto que não subsiste em si mesmo, mas somente em outro, inálio. Por exemplo, o vermelho enquanto cor é uma qualidade de algo, de um corpo. A cor vermelha sobrevém a este corpo como algo que o determina ulteriormente. Nós não temos conhecimento direto da substância das coisas, mesmo das coisas que nos rodeiam em nosso mundo sensível. Só temos conhecimento das substâncias por meio dos seus acidentes, isto é, por meio das propriedades ou atuações desta substância. Há acidentes que são propriedades intrínsecas da substância, que determinam mais intrinsecamente o ente, como a qualidade e a quantidade. E há acidentes que são propriedades extrínsecas, como a relação, o onde, o quando, etc. Os acidentes intrínsecos decorrem da forma e os extrínsecos da matéria. Isto no caso das substâncias compostas. Isto quer dizer que, para conhecermos algo da essência das substâncias compostas, a qualidade e a quantidade são modos de acesso imprescindíveis. A qualidade e a quantidade, pois, estão em maior proximidade com a essência das substâncias compostas. Há acidentes no indivíduo. Por exemplo, o fato de Sócrates estar na ágora é algo de casual, acidental. E há acidentes da espécie. O fato de Sócrates ser branco é algo de casual, acidental, contingente. Há acidentes que são produzidos por princípios essenciais, por exemplo, o calor do fogo ou o riso do homem. O calor é algo que manifesta o ser do fogo de maneira essencial, embora seja em si mesmo algo de acidental. O calor é uma característica do modo fundamental de agir do fogo, e o agir de um ente decorre do seu ser. Agere sequitur esse. O agir segue o ser. O riso pode ser algo de casual no homem, mas a capacidade de rir manifesta algo que é próprio do homem, denotando uma característica típica e, por isso, remetendo a algo essencial no homem. Somente o homem produz uma comédia, por exemplo. O riso é, em princípio, um sinal de inteligência, e a inteligência é uma nota essencial do homem enquanto ser racional. O sorriso manifesta a espiritualidade do homem, sua capacidade de se surpreender com a graciosidade do ser, se dando como verdade e como beleza. Os acidentes têm essência? Como não? Se eles são entes, têm essência. A brancura é a essência do branco. A vermelhidão ou rubor é a essência do vermelho. Contudo, há uma diferença entre a denominação da essência no caso dos acidentes e no caso das substâncias, quando vamos falar de espécie e de gênero. Animal racional denomina a essência de homem. É a definição de homem. Usamos palavras concretas para dizer a essência de uma substância. Já para dizer a essência de um acidente, usamos palavras abstratas. O vermelho é concreto, tem uma infinda gama de nuances ou matizes de vermelho. Mas a essência do vermelho é a vermelhidão ou rubor. Palavras como vermelhidão ou rubor
são abstratas, mas dizem algo de essencial de um acidente. A vermelhidão nomeia a espécie de vários casos particulares de vermelho. Por sua vez, a vermelhidão é uma espécie do gênero cor, melhor, é uma espécie de colorido ou coloração. Cor é um conceito abstrato, um conceito de gênero. Nós não encontramos cores por aí. Encontramos coisas vermelhas, verdes, azuis, etc. Melhor, encontramos vermelhos, azuis, verdes em uma imensa gama de matizes, mas acidentes só se dão nas criaturas. Em Deus não há acidentes. A substância divina não sobrevém qualquer determinação ulterior ou exterior, pois ela é una, simples, absoluta e perfeita. Os atributos da substância divina são determinações que se resolvem na sua simplicidade. Em Deus, não é uma coisa a misericórdia e outra a justiça. Em Deus, a justiça é misericórdia e a misericórdia é justiça. Por sua vez, justiça e misericórdia são Deus em Deus, ou seja, ela se recolhe na unidade simples da substância divina, do ser divino, que é o próprio ser, o ser pleno. É para este ser que caminha toda a especulação de o ente e a essência. Tomás termina o ente e a essência com um amém. Todo este discurso ontológico era uma elevação da alma para Deus. Se ente e essência é o que por primeiro o intelecto concebe e se constituem assim o ponto de partida de todo discurso filosófico, Deus, o ente e a essência ou a substância, o ente e essência ou a essência ente, o ser mesmo é o ponto de chegada, o ápice do discurso filosófico. Vamos agora completar a nossa aula com o último tópico sobre a vida do espírito humano articulada em intelecto e vontade. A vida do espírito humano é a vida do coração do ser humano que se desdobra em vida do intelecto voltado para a verdade e em vida da vontade voltada para o bem. As paixões carecem de serem subsumidas nesta vida do espírito, isto é, na vida do intelecto e da vontade. A vontade é uma espécie do gênero tendência, orexis em grego, apetitus em latim. Toda a forma traz em si uma tendência natural para o seu fim. É o que se chama apetitus naturalis. Corresponde ao que Leibniz chama de conatus. Em alguns entes animados, isto é, viventes, a tendência é caracterizada pelo conhecimento, sensitivo em alguns, sensitivo e intelectivo em outros. Assim, temos a tendência sensitiva, o apetitos sensitivos ou sensualitas, nos viventes, que providenciam suas condições de viver via conhecimento que se dá pela percepção sensorial. E viventes cujas tendências são acionadas pelo conhecimento intelectivo. Nestes, há, além da tendência natural, por exemplo, a respirar, também a tendência côncia, apetitos ilícitos. Por exemplo, o gato que persegue o rato que foge do gato. No ser humano, trata-se da tendência intelectiva ao racional, apetitos intelectivos seu racionales. Esta é a vontade. A vontade é a tendência apetitiva racional. Cito Tomás de Aquino, abre aspas. A vontade é uma tendência racional. Ora, toda a tendência é tendência ao bem. E a razão disto é que a tendência não é outra coisa que a inclinação do sujeito para alguma coisa. E toda a coisa é inclinada a algo de semelhante e conveniente. Porque, pois, toda coisa, enquanto ente e substância é boa, é necessário que toda inclinação seja para o bem. Por isso, Aristóteles diz no primeiro livro da Ética
que o bem é aquilo a que toda coisa tende. Mas carece de ter presente que aquilo a que tende o apetite animal ou aquele voluntário é o bem conhecido. Para que, pois, a vontade tenda a alguma coisa, não se requer que tal coisa seja boa de verdade, mas que seja conhecida como boa. Por isso, Aristóteles diz no primeiro livro da Física que o fim é o bem ou aquilo que aparece como bom. Fecha aspas. Assim, aquilo a que a vontade necessariamente tende é o bem universal. Enquanto tendência intelectiva, ela segue o conhecimento intelectivo. Ora, o conhecimento intelectivo é o conhecimento do universal. Portanto, a vontade é tendência ao fim como tendência ao bem universalmente conhecido. Tudo o que a vontade quer, quer sob a ótica do bem. Ratio bone, na expressão latina. Nós queremos a cada vez, porém, bens particulares. O que é querido sob a ótica da bondade, por ser agradável, útil, vantajoso, cômodo, ou por ser útil, digno. Ao querer bens particulares, nós queremos no horizonte do bem universal. O apetite intelectivo, mesmo que se conduzido para coisas que são singulares fora da alma, é conduzido, contudo, para aquelas coisas segundo a ótica do universal, como quando apetece algo porque é bom. Em todo o querer, a vontade quer necessariamente o bem universal e sumo, aquele que é o fim por mor do qual tudo é escolhido, a beatitude. É necessário que, assim como o intelecto necessariamente adere aos primeiros princípios, a vontade necessariamente adere ao fim último, que é a felicidade. Essa necessidade da vontade para o bem segundo a ótica comum de bem seria então um constrangimento? Não. Necessidade não se identifica com coação. Mais uma vez, o paralelismo entre o intelecto e a vontade esclarece isso. O intelecto se relaciona com proposições contingentes, às quais ele pode negar seu assentimento, mas também se relaciona com proposições necessárias, às quais não pode negar seu assentimento, por uma necessidade interna lógica. Assim também a vontade pode negar seu assentimento a determinados bens particulares, cuja posse é dispensável para a beatitude. A estes ela não adere necessariamente. Mas há bens que estão conexos necessariamente com a beatitude. A estes a vontade se vê necessitada a querer. Esta necessidade, porém, é uma necessidade de direito. A ela não segue sempre uma necessidade de fato. Esta necessidade de direito é o que é devido, aquilo a que o ser humano está obrigado. Por exemplo, Deus e as coisas divinas estão necessariamente conexos à felicidade. Mas nem sempre o ser humano os quer. Podemos dizer assim que a liberdade consiste em querer, de fato, como necessário, aquilo que é necessário de direito. E por que pode haver este desvario entre a necessidade de direito e a necessidade de fato, no tocante a Deus e as coisas divinas? É que o ser humano, em sua condição de viandante, não tem o conhecimento de Deus a modo de uma intuição clara e distinta dele. Cita Tomás. Mas ainda, antes que a necessidade dessa conexão seja demonstrada pela certeza da visão divina, a vontade não adere necessariamente a Deus, nem às coisas que pertencem a Deus. Mas a vontade de quem vê Deus em sua essência é necessariamente inerente a Deus, assim como agora queremos ser bem-aventurados por necessidade. Fecha aspas. A vontade é necessitada pelo bem universal. O bem universal não é nenhum ente, mas sim um aspecto do ente, o ser apetecível. Além disso, a vontade é necessitada a querer o bem infinito. Ora, o bem infinito já não é um aspecto do ente, mas um ente mesmo, isto é, Deus. Trata-se daquele bem que contém em si todo o bem,
que é totalmente bom, absolutamente bom, autossuficiente na plenitude de sua bondade. Todos queremos ser felizes, mas a felicidade não se encontra nos bens finitos. Nenhum bem finito satisfaz o desejo do coração humano. Enquanto o homem não está face a face com o bem infinito, que é Deus, nenhum prazer, nenhum ter, nenhum poder, nenhum saber, nem mesmo nenhuma contemplação religiosa basta ao coração humano. O desejo quer uma felicidade eterna e infinita, que só pode ser encontrada num bem infinito e eterno. Se o homem tivesse um conhecimento intuitivo de Deus, isto é, se o tivesse presente, ele mesmo em pessoa, então ele haveria de querer necessariamente a Deus. O que acontece, porém, é que o conhecimento que o homem tem de Deus em sua condição atual, de viandante, não basta. Ao homem, na condição de viandante, o conhecimento intuitivo de Deus não lhe é dado. Ele pode ter um conhecimento por demonstração racional, e pode ter um conhecimento por fé e revelação em relação a Deus. Mas tais conhecimentos não são suficientes a necessitar de fato a vontade para querer Deus. O homem, por isso, sempre de novo pode recair no esquecimento de Deus, ou seja, do bem infinito, e querer somente os bens finitos. Vontade e coação são contraditórios. Vontade e necessidade não. A coação é uma necessidade extrínseca. A necessidade, porém, em jogo neste relacionamento da vontade com o bem universal, com a beatitude com os bens que necessariamente estão conexos com a beatitude, é uma necessidade intrínseca, não extrínseca. Não se trata, pois, de coação. A necessidade do relacionamento da vontade com o bem é intrínseca, isto é, segundo a sua natureza. Já a coação é uma necessidade extrínseca, antinatural, violenta. Uma vontade necessitada pelo bem é livre. O ato da vontade é sempre livre. Se não for livre, não é ato de vontade. Alguém pode obrigar a fazer algo, mas não a querer algo. A não coação da vontade é natural a ela. Que a vontade seja livre, isto é, não possa ser coagida, é uma característica da vontade, não enquanto vontade, mas enquanto a vontade é uma tendência natural. Se a vontade é determinada pelo bem universal e sumo, a beatitude, e se é apenas de certo modo determinada pelo bem infinito, a partir de uma necessidade de direito, não a partir de uma necessidade de fato, em contrapartida, ela é indeterminada em relação aos bens particulares e finitos. Há sempre uma inadequação e uma desproporção entre a vontade e os bens finitos. Qualquer bem que realize só de modo parcial a razão de bem, não basta à vontade. A vontade está, pois, orientada necessariamente pela busca de um bem infinito. Se a vontade é determinada pelo bem infinito, por outro lado, ela determina os bens finitos. Há dois tipos de atos de vontade: atos imediatos e atos mediatos. O ato de querer é imediato. Já o ato de comandar pela vontade outra potência a fazer alguma coisa é mediato, isto é, depende da mediação daquela outra potência. Por exemplo, o querer é imediato, mas o falar ou andar não o são. Não basta querer falar para falar, nem basta querer andar para andar. O andar e o falar dependem de faculdades outras que não a faculdade da vontade. A faculdade motora, a faculdade da fala. A vontade pode querer o seu objeto, o bem, e pode querer também os objetos de outras potências. Pode querer, por exemplo, o verdadeiro, que é objeto do intelecto. Ela pode, com outras palavras, pôr em movimento outras potências ou faculdades da alma, cujos atos são naturalmente voluntários. O intelecto, para Tomás, como para Aristóteles, tem certa prioridade em relação à vontade, pois a vontade é uma faculdade apetitiva, racional, intelectual. O intelecto precisa guiar a vontade,
o conhecimento intelectivo guiar o amor. O intelecto precede à vontade, como o que põe em movimento precede ao que se move. E assim, o intelecto é anterior à vontade, como o motor ao móvel. Para Tomás, a raiz da liberdade está no intelecto. Cito, abre aspas, a raiz da liberdade é a vontade como sujeito, mas como causa é a razão, pois a partir dela a vontade pode mover-se livremente para diversas coisas, porque a razão pode ter diversas concepções de bem, como se a razão fosse a causa da liberdade. Fecha aspas. Uma dimensão da liberdade é a indeterminação. Embora a vontade seja determinada em relação ao fim último, ela é indeterminada em relação aos fins penúltimos, ou seja, há meios e caminhos que possam conduzir ao bem infinito, ao bem último. O seu ato também é indeterminado. A vontade pode pôr ou não pôr o seu ato, pode querer ou não querer. Depois, assim como o intelecto pode se iludir a respeito do verdadeiro, também a vontade pode se enganar em relação aos bens. Assim como o intelecto pode assentir a um verdadeiro aparente, do mesmo modo a vontade pode assentir a um bem aparente. É daí que surge a tendência ao mal. A outra dimensão da liberdade é a da autodeterminação. A mera indeterminação da vontade não nos torna livres de fato. Resta uma liberdade ainda apenas negativa. A vontade, para ser livre de fato, precisa ser autodeterminada. É preciso que o querer venha de nós mesmos, emane interiormente da vontade. Como se dá a gênese do ato livre? Primeira condição, a intenção. O querer da vontade tem uma intenção, isto é, um modo de se direcionar para aquilo a que tende, para o fim. Intenção, como o próprio nome diz, significa tender para outro. A segunda condição, a deliberação ou o conselho. O ato livre segue um conhecimento intelectivo. Ele precisa partir de um juízo prático, um juízo de valor. Trata-se não de um juízo genérico, mas de um juízo prático individual, concreto, pois o ato da vontade é sempre singular, concreto, situado aqui e agora. Não se trata de um juízo tipo quero comer ou quero ler, mas se trata de um juízo do tipo quero comer tal alimento, quero ler tal livro. É preciso julgar que tal coisa ou tal ação seja, aqui e agora, boa. A intenção está voltada para o fim. A deliberação diz respeito aos meios. Portanto, como a questão é o conselho, não se trata do fim, mas apenas dos meios. A deliberação põe em relação os possíveis objetos de vontade, enquanto bens particulares com o fim. O fim de uma deliberação, porém, pode ser considerado meio em relação à outra. Deliberar significa perguntar se tal coisa ou tal ação pode me conduzir ao fim intencionado, ou seja, se é aqui e agora um bem. A deliberação é um juízo prático, que se refere propriamente não a coisas por conhecer, mas a bens por alcançar. A deliberação é um processo de conhecimento, mas de um conhecimento que é orientado por e ao mesmo tempo para um ato de vontade e sua intenção. Este processo tem a ver não com o universal e necessário, e sim com o singular e contingente. A deliberação termina com o juízo. Esta ação é para mim, aqui e agora, um bem. É digna de ser desejada. A deliberação segue o consentimento e a eleição. O ato da vontade carece de consentir àquilo que foi reconhecido como um bem a se atuar. Mas o que é consentir? É, de certo modo, um sentir. No entanto, é mais do que assentir. É comprazer-se em alguma coisa. A aplicação mesma da potência apetitiva à coisa, na medida em que a ela adere, toma o nome de sentido.
por assim dizer, referindo-se a certa experiência da coisa à qual ela adere, na medida em que nela se compraz. De onde se diz, pensai no Senhor em bondade. Assim, consentir é um ato de poder apetitivo, diz Tomás. À deliberação e ao consentimento segue a eleição. Significa tornar válido para si aquele bem. Significa querer para valer aquilo. Para Tomás, na eleição o intelecto oferece a matéria da escolha. À vontade compete uma função diretiva e especificativa. Ela oferece o elemento formal da escolha. Por isso, a eleição é antes um ato da vontade que do intelecto, embora ambos concorram para ela. O livre-arbítrio é livre juízo. Isso quer dizer, o último juízo prático não é um ato puramente teorético, ou seja, um ato determinado inteiramente pelo intelecto e seu objeto. Ele é um ato determinado pela vontade. A vontade comanda o intelecto prático na deliberação e ainda no consentimento. A vontade comanda a si mesma no ato da eleição. O ato da razão é comandado pela vontade quanto ao ato propriamente dito. Quanto ao objeto do conhecimento racional, porém, temos uma situação mais complexa. Em todo juízo está em jogo uma apreensão da verdade ou da falsidade de uma proposição. A apreensão da verdade não está em nosso poder. Depende da evidência da proposição, o nexo entre os termos. O assentimento, às vezes, é necessitado quando a evidência o requer. Quando não há evidência, porém, o assentimento não é necessitado. Há certas apreensões que não convencem o intelecto, de tal modo que não pode assentir nem dissentir. Às vezes é preciso suspender o assentimento. O assentimento e o dissentimento estão em nosso poder. Se isto vale para os juízos teóricos, vale ainda mais para os juízos práticos. O último juízo prático está em nosso poder, porque ao pronunciá-lo não somos determinados pelo objeto. Aquilo que o objeto não oferece precisa ser fornecido por nós mesmos, pela nossa vontade. A vontade dá um peso a um juízo que, per se, não seria determinante. Por mais racional que seja, a vontade sempre aporta algo que transcende a razão e que, assim, comporta risco. Os seres humanos podem, de livre vontade, negar a existência da liberdade. O mero materialismo, por exemplo, que é uma atitude espiritual e que nega a liberdade, o faz graças à livre vontade humana. Podemos crer que nossas ações voluntárias são processadas assim como a digestão, mas podemos também não crer nisto. Entretanto, o fato da liberdade é continuamente pressuposto por nós em nossas ações. Da liberdade sabemos por um saber que é sabor, isto é, experiência imediata. Sabemos da liberdade nos gostos de ser e nos desgostos de não ser. O determinista manifesta este saber operativamente, ainda que o negue teoricamente. A construção de uma teoria determinística é feita a partir de escolhas, de atitudes às quais se consentem ou não, de valorações que não são meramente lógicas. Tomás considera como antifilosófica a negação do livre-arbítrio. Assim como negar que as coisas se movem é destruir uma parte da filosofia, a física, do mesmo modo negar o livre-arbítrio é destruir toda uma outra parte importante da filosofia, a ética. Ora, opiniões desse tipo que destroem os princípios de alguma parte da filosofia são chamadas de posições estranhas, assim como a opinião de que nada se move, que destrói os princípios da ciência natural. Assim, tal negação só pode ser sustentada por leviandade ou por razões sofísticas. Seria um erro tomar a liberdade como a mera escolha entre o bem e o mal. A liberdade não se exerce somente na escolha entre o bem e o mal. A liberdade se exerce também, sobretudo, no âmbito do bem. Trata-se daquela liberdade que vem à fala no dito de Agostinho: ama et fac quod vis. Ama e faça o que queres. Há uma necessidade livre.
que o ser humano escolha o bem e se imponha a si mesmo esta escolha como uma necessidade, ou seja, como algo que para ele não pode não ser, isto não é perda de liberdade, mas ao contrário, é ganho de uma liberdade maior, mais perfeita. Que o ser humano siga esta necessidade é para ele suprema liberdade. O poder escolher entre o bem e o mal não é da essência do livre-arbítrio. O poder de fazer o mal é, na verdade, uma impotência, um defeito do livre-arbítrio criatural. Deus não pode escolher o mal, e, no entanto, este não poder não é em Deus impotência, mas potência suma. É suma liberdade. Na criatura, o poder escolher o mal não é a essência do livre-arbítrio, mas apenas um indício dele. Ser capaz de escolher o mal não é essencial ao livre-arbítrio, mas decorre do livre-arbítrio de acordo com a natureza criada que é possível para o defeito. O poder de escolher e fazer o mal decorre da liberdade enquanto liberdade criatural, ou seja, defectível, falível, frustrável, mas não é da essência dela. E, portanto, se diz que querer o mal não é nem liberdade, nem parte da liberdade, embora seja certo sinal de liberdade. Com isso terminamos nossa aula de hoje e a nossa exposição sobre Tomás de Aquino, feita em 2 aulas. Muito obrigado por sua paciência, pela sua atenção e até a próxima.